Glória a Deus, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Bom, eu peço licença a você para poder adentrar aí na sua casa, onde você está, no trabalho, nesta manhã de segunda-feira, para que juntos possamos estar falando da palavra de Deus. Aleluia. E hoje Deus tocou no meu coração da gente falar um pouco, sobre oração. Aleluia. Porque, meu querido, é muito importante nós estarmos orando nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, A oração, ela tem poder quando nós oramos em nome do Senhor Jesus. É através da oração que nós temos um relacionamento, uma comunhão com Deus. É através da oração que Deus ouve as nossas petições, os nossos clamores. É através da oração que Deus vai conhecer as nossas necessidades. Por mais que Ele esteja vendo lá do céu, Ele precisa ouvir nosso clamor, a nossa oração. Quando nós nos portamos ali para o povo que estava escravo, ali no Egito, aquele povo começou a clamar, e a palavra de Deus vai dizer que Deus ouviu e via a aflição do povo que estava ali oprimido, quando escravo no Egito. E a oração, ela tem poder para libertar, para quebrar as cadeias, poder para trazer à existência o que não existe através da fé, porque eu creio que aquele que ora, ele tem fé, que Deus é poderoso para ouvir a sua petição, o seu clamor, e responder no momento certo, na hora certa, a sua petição de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia. Temos que ter uma vida de oração com Deus. É importante que todo aquele que se aproxima de Deus tenha o hábito de orar todos os dias. Aleluia. E é isso que nós vamos abordar um pouco hoje, nesta manhã de segunda-feira. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que tome a frente deste trabalho e que nos traga, aleluia, o fortalecimento espiritual. Maravilhoso Deus e Pai eterno, santo, justo, verdadeiro, nós queremos, ó Pai, pedir a Ti, ó Senhor, que conhece o coração de cada um de nós, que o Senhor venha tomar a frente deste trabalho, que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar nesta manhã, que o Senhor venha trazer ao nosso coração o despertamento para a gente orar, porque precisamos orar, Senhor, porque os dias são maus, aleluia. Precisamos orar, Senhor, para poder ouvir e entender e compreender e saber a Tua vontade para nossas vidas, aleluia. Queremos, ó Pai, orar para podermos termos mais relação contigo, comunhão, aleluia. Queremos orar, Senhor, para te pedir discernimento de espírito das coisas que nos rodeia no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar, trabalho, na igreja, neste mundo a qual hoje vivemos, um mundo tão conturbado,
um mundo tão cheio de violência, de engano, um mundo a qual a religião tem crescido, um mundo a qual falsos pastores, profetas, evangelistas, homens que se dizem de Deus, estão aí nas mídias sociais, usando da televisão, do rádio, usando das redes sociais para divulgarem seus cultos, suas práticas religiosas. E muitos irmãos e muitas pessoas incautas estão sendo levado, enganado por muitos que estão aí propagar a tua palavra, Senhor. Tamanha é a necessidade, Deus, das pessoas de resolverem suas causas, seus problemas, e elas vão a qualquer lugar, a qualquer porta aberta, elas se embrenham e elas não querem saber se aquela pessoa que está ali a anunciar o evangelho é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, porque muitas das vezes essas pessoas, elas veem e ouvem aquelas pessoas falando em mistérios, tendo visões, revelações, e elas então se deixam levar por essas práticas, por um misticismo religioso, porque a pessoa ela diz que viu um anjo, porque a pessoa diz que viu um homem de branco, então elas ficam ali naquela situação, cria um ar de emoção, as pessoas choram, mas elas não buscam saber se aquela pessoa está falando pelo teu espírito, ou se é do homem mesmo, ou se é o demônio. E muitas pessoas estão fazendo da tua palavra há muito tempo comércio, meio de ganho fácil, de ter uma vida fácil, de se enriquecer. As pessoas são ludibriadas, enganadas por falsas pessoas que até mesmo imitam os dons de língua, falam coisas que o Senhor não falou, tem visões que o Senhor não as deu, e muitas pessoas estão sendo conduzidas por espíritos enganadores. Mas nesta manhã, nós iremos tratar aqui da oração, a qual eu te peço que o Senhor venha despertar em cada irmão e irmã esse hábito, esse desejo de orar, não só naqueles que já estão ali dentro das congregações, envolvidas nos trabalhos, mas daqueles que chegam ali pela primeira vez, que esta pessoa ela possa ter o hábito de orar na sua casa, quando acordar, enfim, gastar um tempo com o Senhor, 5 minutos, 10, 15, 20, não importa o tempo, o importante é estar falando, orando ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha direcionar a vida dela, para que o Senhor venha responder a petição dela, aleluia, para que ela não seja enganada, ludibriada, e para que ela, através da oração, passe a crer no Senhor, passe a conhecê-lo, pois a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Pai, toma o primeiro lugar aqui, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos falar de oração. Aleluia.
A oração é o elo que nos liga a Deus. Eu falo, Deus ouve e, de acordo com a vontade dele, ele me responde naquilo que eu estou a ele pedindo, ou quando eu apenas estou ali falando a Deus das coisas que me trazem dor, sofrimento, tristeza, desespero, ou mesmo quando eu oro em agradecimento a Deus, aleluia, ou apresento algum familiar, algum amigo, alguma pessoa, algum vizinho, alguém que necessita, e são muitos neste caso, a oração nos faz ter uma ligação, uma comunhão, um elo para com o eterno. E tudo o que nós devemos pedir é em nome de Jesus. Entrar na tua presença. A tua palavra diz que antigamente nós precisávamos de um intercessor, um sacerdote que adentrasse ali no Santo dos Santos, e eles iriam apresentar ao Senhor as nossas causas. Mas a palavra diz que o véu se rasgou e hoje nós temos essa liberdade de adentrar na tua presença, Pai Santo, com intrepidez, em nome de Jesus. Lógico, reconhecendo que nós não somos merecedores de nada. Nós não temos mérito nenhum em nada. Tudo é mérito de Cristo. Aleluia. E para adentrar neste assunto, eu quero aqui abordar o tema da oração que se encontra, meu querido amado irmão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, aleluia, do verso 5, aonde os discípulos vão pedir para Jesus ensinar eles a orar. Aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus estava ali falando sobre o Sermão do Monte, né? E agora eles ali vendo Jesus orar, eles vão pedir Jesus para que Jesus ensine a orar. E Jesus vai explicar para eles, no verso 5, diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé, na sinagoga, nas esquinas das ruas, para ser admirado pelos homens, pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o galardão. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que naquele tempo, né, certas pessoas desejavam orar para serem vistas pelas outras pessoas, né, e serem admiradas, né, como pessoas que estavam ali se chegando a Deus. Elas faziam certas orações para comover ali as pessoas, né, e terem talvez o status de homem de Deus, sacerdote de Deus, mas Jesus os chama de hipócritas, né? Pessoas fingidas, que não tinham nada de espiritual, eram apenas meio para parecer ser alguma coisa diante das pessoas. E Jesus diz que elas já receberam o seu galardão. E ele continua no verso 12: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Veja bem, voltando aqui ao verso 5, não quero dizer que dentro da congregação, ou se você está ali em um culto campal, você não deva orar alto.
porque Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Deus, ele nos conhece, nós não temos como enganar a Deus. Ele fala aqui de pessoas fingidas no primeiro versículo 5. Ou seja, então eu não posso dizer que você que ora alto em um culto campal, em um evangelismo ali, dentro da igreja, está fingindo. Deus, ele sabe, mas Deus nos chama para sermos sinceros e moderados. E aí no verso 6 ele vai dizer que nós devemos adentrar o nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto ao nosso Pai. E em secreto ele vai nos recompensar plenamente. Ou seja, esse em secreto é em particular. Eu e você, nós temos que ter o nosso momento de particularidade com Cristo, orarmos a Ele, dizermos para Ele o que é que nos aflige, o que é que nos impede de sermos mais santos, de termos mais comunhão com Ele, de vivermos uma vida plena de santidade, de temor e tremor a Ele. Orar em secreto e pedir a Deus que nos capacite, que nos ajude, que nos dê temor e tremor, que nos ajude a amar o próximo. Então nós devemos ter este momento de particularidade com Deus em nosso quarto, e Ele vai recompensar, em nome de Jesus, aqui diz, plenamente, de acordo com a vontade dEle. E no verso 7 ele diz: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Ou seja, você sabe que muitas pessoas, elas repetem, suas rezas. Reze 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, Deus 30 credo, creio em Deus Pai. E esse tipo de oração, de reza, de mandinga, Deus não ouve, meu querido. Deus não ouve. Você pode passar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, orando, fazendo este mantra religioso, esta reza, e Deus não vai ouvir. Agora, se você ora de acordo com a vontade, a palavra de Deus, seja 5 minutos, 15, 10, o tempo que for, e for uma oração sincera e verdadeira, uma oração alinhada com a palavra de Deus, com certeza Deus, Ele estará ali ouvindo a sua oração, e dependendo daquilo que está no teu coração, o propósito da sua oração, Ele vai responder. Aleluia. E diz mais no verso 8: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo de lhe peçais. Ou seja, Deus, Ele conhece o que nós precisamos, o que você precisa. Ele sabe da minha e da sua necessidade, tanto espiritual, material, amorosa, em termos da saúde. Deus, Ele sabe tudo, meu querido. Mas isso não quer dizer que nós não devemos orar, pois a sua palavra, ela mesmo diz que nós devemos buscar, que nós devemos bater e que nós devemos pedir para receber.
Agora, tudo que eu vou buscar diante de Deus tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes, meu querido, eu e você não recebemos porque pedimos mal, pedimos de forma egoísta, pedimos para, às vezes, fazer mau uso daquilo que Deus nos dá e Deus não concede. Sua palavra mesmo diz: pedis, cobiçais e nada tendes, porque pedis mal para os vossos próprios prazeres, deleites. E nós temos que saber pedir de acordo com a vontade da palavra de Deus. Aleluia. E no 9 diz: por essa razão, ele continuando ensinando aos discípulos a orar, ele diz: por essa razão vós orareis, né? E ele vai dizer a forma, não a forma, mas ele diz: vós orareis, aí, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele, né, Jesus aqui ensinando, ou seja, primeiro eu devo o quê, meu querido? Glorificar, exaltar o nome de Deus, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo que Ele é Deus, que a Ele pertence o poder e que Ele está entronizado acima dos querubins, reconhecendo a santidade que há no nome dEle, porque Ele é santo. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo, separado do mal, do pecado, daquilo que nos afasta de Deus. E Ele vai dizer mais: venha o teu reino. Ou seja, nós devemos buscar em oração o reino de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu devo glorificar, exaltar, reconhecer que a santidade no nome de Deus e buscar o seu reino. Porque não adianta eu querer as coisas desta terra e perder a salvação. Aleluia. E diz mais: dá-nos hoje o pão diário. Quantas pessoas, veja que o salmista, veja que Deus aqui, Jesus aqui diz: peça o necessário, algo para agora. Porque, meu querido, o diário significa agora, hoje. Porque você não sabe o amanhã, o que sucederá com a sua vida. Hoje nós estamos aqui com vida, com saúde, mas e amanhã? Então nós devemos pedir a Deus o diário daquele dia, o sustento para a nossa vida, para a nossa família. E ele diz mais: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu tenho que pedir perdão a Deus, mas além de pedir perdão, eu tenho que também perdoar. O princípio, irmão, do perdão, de eu receber o perdão de Deus, é eu abrir perdão, é eu liberar perdão para as pessoas que me magoaram, que me afrontaram, que me xingaram, que me humilharam. Eu tenho que perdoar para receber o perdão de Deus. E ele diz mais no 13: e não vos conduza a tentação, mas livra-nos do maligno, porque
teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ou seja, Senhor, me livra da tentação, me livra do maligno, me livra do mal, e que o teu poder, o teu reino esteja em minha vida. Nós devemos orar assim também, para Deus nos livrar das tentações, do poder maligno, daquilo que o inimigo ele vive aí tramando, porque o inimigo, meu querido, ele não está satisfeito com a minha e com a sua vida. A palavra de Deus diz que ele fica ao nosso derredor, buscando uma oportunidade de nos destruir. Então nós devemos estar pedindo a Deus livramento, proteção para a nossa vida, proteção para a nossa família, proteção para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, proteção para as pessoas também. Aleluia. E ele diz mais: pois se perdoardes aos homens, olha, veja o que eu estava falando anteriormente, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos vossos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Ou seja, na minha oração, eu tenho que liberar perdão para aquelas pessoas que me magoaram, que me afligiram, que me humilharam. Porque se eu não perdoar, eu também não vou receber o perdão de Deus. É um princípio. Aleluia. Então, Jesus ensinando aqui os seus discípulos a forma, a maneira deles orarem, deles buscarem, pedirem a Deus, Existem então alguns princípios que nós lemos aqui dentro da palavra de Deus. Aleluia. E quando nós abrimos em Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4, a nossa oração, ela não deve ser uma oração egoísta, amigo, irmão, simpatizante da palavra de Deus, meu amigo em Cristo Jesus. A nossa oração, ela não deve ser egoísta apenas para nós, para mim, minha família, os meus entes queridos, não. Essa oração, ela abrange as demais pessoas, ela abrange o meu semelhante, ela abrange as autoridades, para que possamos viver uma vida de paz. Veja o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, admoesto, pois, antes de tudo que se faça súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Repita comigo: por todos os homens, ou seja, sem distinção de ninguém, de rico, pobre, negro, branco, burguês, por todos, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhais uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, eu devo orar pelas autoridades constituintes do meu país, por todos, irmãos, independente de quem quer que seja, independente da ideologia que a pessoa que está ali em evidência tenha, o político, eu devo orar por todos, pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos desembargadores, juízes, advogados, pelas autoridades policiais, pelas forças armadas da minha nação, pelo meu chefe de trabalho, pelo meu professor, pelo meu pastor, pelo meu inimigo, por todos, para que eu tenha uma vida sossegada, para que todo ser humano tenha uma vida tranquila, uma vida honesta. Devemos orar. Aleluia. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso.
E ele vai dizer mais aqui no verso 3, porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador. Ou seja, quando eu oro desta forma, isso é bom e agradável a Deus, que é o nosso Salvador. E ele diz mais, porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, então eu devo orar para que Deus nos dê uma vida tranquila, para que essas pessoas sejam guardadas, livradas, elas venham se converter, que Deus venha quebrantar o coração delas, tirar o coração de pedra, colocar o de carne, para que Deus venha tirar as escamas dos olhos delas e elas venham ver a verdadeira luz. Mas isso só vai acontecer se eu e você, se nós orarmos com um coração sincero, com um coração aquebrantado, pedindo misericórdia a Deus, nos despojando, liberando perdão, lançando fora do nosso coração toda mágoa, toda raiva, toda ira, para que nós e eles tenham uma vida sossegada e eles venham conhecer a Cristo. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Ou você não deseja que o seu próximo venha ser salvo? Você quer apenas para você a salvação. Você quer apenas para você as bênçãos. Você não deseja ver aquela pessoa que está numa situação difícil ter alegria, ter paz, ser liberta do vício, da droga, do alcoolismo, da prostituição, da vida de marginalidade. Você não deseja ver uma pessoa curada? Ou você só deseja cura para você, para a sua família? Você não deseja ver a felicidade das pessoas? Porque se você deseja, você tem que orar também nesse sentido. Você tem que ser uma pessoa altruísta. A glória de Deus. Aleluia. A oração, ela abre caminhos, ela abre porta. Quando nós oramos a Deus, diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e a porta se abrirá. Eu não sei aquilo que você tem pedido a Deus, mas se você perseverar em oração, se você buscar a Deus, esta porta que você está pedindo, da cura, da libertação, de um bem material, se for da vontade de Deus, o Senhor há de conceder, esta porta há de se abrir para a glória de Deus. Veja o caso daquela viúva, a qual o juiz iníquo, que não cria em Deus, que não respeitava a Deus nem a ninguém, não temia os homens. Havia uma viúva que incessantemente ia ali na sua porta e batia. E ele não queria ouvir, mas a palavra de Deus diz, de tanto esta viúva insistir, ele resolveu o caso dela. Imagine o nosso Deus, nosso Pai Celestial, se nós insistirmos e que aquilo que nós estivermos buscando for da vontade dele, com certeza ele nos concederá, a porta se abrirá para a glória de Deus. Veja o que diz também em Mateus aqui 7, talvez seja repetitivo. Vamos ver o que diz. 7:7. É o que eu disse: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei, a porta será aberta para vós.
Mateus 7,7. Aleluia. Veja o que diz 2 Coríntios 4,8. 2 Coríntios 4,8. Aleluia. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos esperança. Aleluia. Porque, meu querido, nós temos um intercessor. Quando nós oramos, Deus, ele entra com providência naquilo que nós estamos pedindo, um livramento. O salmista, eu gosto sempre de frisar esse salmo. O salmista, ele, diante da dificuldade, ele olha para o alto e ele diz, ao Senhor, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Os montes ali eram onde Israel, o povo se perdeu e ali adorar aos deuses Baais, porque no monte não se encontra socorro. Então ele, como ele diz, mas o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro, meu querido, não vem de ninguém, mas vem do Senhor. Quando nós assim oramos a Ele e segundo a vontade dEle, Ele vem nos atender para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. A oração, veja Provérbios 28, 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Ou seja, quando eu não desejo ouvir a voz de Deus, obedecendo a sua palavra, a minha oração se torna abominável a Deus. Não vai ter resposta. Se você não obedece à palavra, não dá crédito à palavra de Deus, se nós assim procedermos, nossa oração será abominável aos olhos do Senhor. Mas eu quero aqui incentivar a você, meu querido irmão, irmã simpatizante da palavra de Deus, é que você deve viver uma vida de oração constante, pois é oração que nos dá vitória. Possamos ter o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes por dia. Aleluia. De maneira que os feiticeiros ali, que estavam ali, quando Daniel, ainda no cativeiro babilônico, eles criaram uma lei para tentar destruir, para pegar Daniel em alguma coisa, e que ninguém poderia orar a deuses pagãos nenhum. Eles disseram, olha, fizeram uma lei que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, a lei que o rei criasse, ela não poderia ser revogada. E aquele que fosse pego orando a outros deuses, a outro deus que não fosse os deuses deles, seria lançado na cova dos leões. E então pegaram a Daniel, que estava orando, e disseram para o rei, olha rei, Daniel está ali orando ao Deus dele, e o Senhor revogou uma lei, o Senhor fez uma lei que ninguém podia orar a outros deuses.
Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, meu querido. Talvez o inimigo esteja querendo lançar você na cova dos leões, ou você já esteja, mas eu quero dizer a você, seja fiel a Deus, tenha uma vida de oração, ore ao Deus verdadeiro. Daniel se manteve fiel a Deus, Daniel se manteve na prática, no hábito da oração, e mesmo ali dentro da cova dos leões, sendo ali lançado para ser devorado pelos leões, Deus deu a ele o livramento, porque Deus olhou e viu a fidelidade de Daniel. As orações de Daniel, a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus, o livrou daquela situação a qual ele foi colocado. E aqueles que queriam o mal de Daniel, quando eles chegaram ali na portinha, os leões já tragaram ele, meu querido. Um outro exemplo de oração é de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na cova dos leões, mas Deus o livrou, porque eles permaneceram fiel. A oração, meu querido, quando orada com sinceridade a Deus, Deus nos livra da cova dos leões, da fornalha de fogo, das ciladas que o inimigo arma todo dia contra a minha e a sua vida. É por isso que nós devemos sempre estar orando constantemente, mas vigiando e orando é que o Senhor nos adverte de nós estarmos. Por isso é importante a gente levar uma vida de oração, pedir a Deus discernimento de espírito, discernimento daquilo que se é ouvido da sua palavra, que muitos pregam nos púlpitos das congregações, nas redes sociais, nas rádios, nas televisões. Até mesmo aquilo que eu estou falando, você deve pedir a Deus discernimento. Se o que eu falo vem de Deus, vem de homens ou vem de demônios. E aí, aquilo que Deus falar, se Deus lhe der o discernimento, você deve então orar a Deus e repreender o mal. É por isso que nós devemos estar sempre orando, para que os nossos olhos espirituais, para que nós tenhamos sensibilidade espiritual das coisas à nossa volta, ao nosso redor, dentro do nosso lar, na nossa cidade, na nossa congregação, no nosso trabalho, no meio que nos cerca, que nos envolve, para que possamos nos livrar do mal, das más amizades, das más companhias, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos pastores falsos, fraudulentos, enganadores, mentirosos, para que Deus venha falar conosco, porque Deus também fala aquele que o busca. Então, meu querido, o conselho que eu dou para você é: ore, busque a Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de meditação da palavra, de leitura, tenha uma vida de consagração a Deus. Tire um tempinho para Deus, 10 minutos, meia hora, 40 minutos, não sei, é você e Deus. Mas tire, em o nome de Jesus, para que Deus lhe livre de todo o mal que há debaixo desse céu, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Deus abençoe o seu trabalho. Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Deus resplandeça sobre sua vida a sua luz. E Deus lhe proteja dos males deste mundo, lhe dê graça. Que a palavra da salvação vá de encontro ao seu coração e que você entenda que Jesus Cristo é o único caminho,
a verdade e a vida que conduz a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, nos ajude aí a levar a palavra de Deus às demais pessoas em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus eu te apresento cada vida, cada pessoa que estará a ouvir esta mensagem. Deus abençoa, guarda, protege, livra de todo o mal, dá direção a esta pessoa. Em nome de Jesus, entra com providência no seu lar, liberta de toda a opressão maligna, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, meus queridos, em nome de Jesus.